Meu boa noite aos irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que o amor de Cristo possa atingir a cada coração nesta noite. O irmão Éder tinha me intimado para trazer a mensagem e era para ser no outro sábado, mas nós tínhamos um plano de visitar uma pessoa lá em São Paulo e eu disse que não seria possível. Então ele falou, então o dia 15. Aí eu falei, pode ser, mas daí eu lembrei que dia 15 eu ia estar no acampamento de verão. Mas daí, para não ficar dando desculpas, eu falei, não, eu venho de lá. Mas hoje eu estava preocupado, porque desde quando nós chegamos lá no acampamento, estava chovendo. Já chegamos com chuva, né? Choveu sexta-noite, sábado, o dia todo quase. Ontem choveu a noite toda quase. E hoje amanheceu chovendo. Daí o irmão Éder passou a mensagem se nós estaríamos certos de estar aqui esta noite. E eu respondi, se Deus quiser, estaremos aí. Mas, né, ele não sabia o porquê, né? Porque lá está virando um Pantanal. Mas os irmãos estão animados e crendo com a certeza de que Deus está lá derramando bênçãos espirituais também. E eu, desta forma, eu descobri uma coisa, né? Normalmente as pessoas falam assim, hoje a igreja está vazia porque o pessoal foi para o acampamento. Eu sempre desconfiei que isso não era verdade. Porque dos irmãos nossos que estão lá no acampamento, os nossos jovens, e eu creio que dos mais velhos, eu, a Luísa, o irmão Jair, umas 4 famílias, eu acho, né? E os outros, onde estão? Né? Passeando, quem sabe, em outra igreja, né? Que seja assim, né? Eu quero trazer uma mensagem nesta noite, que se encontra aqui no livro de Mateus. E começa lá nas bem-aventuranças. Ali no capítulo 5, nós encontramos as bem-aventuranças. E no início do capítulo 5, se pode perceber que tem ali um título, que diz assim, o Sermão do Monte. E nós pensamos, quem sabe, que o Sermão do Monte seria só as bem-aventuranças. Mas se você olhar, você vai ver que Jesus fez um grande sermão naquele monte. Eu imagino pelo conteúdo que tem, desde o capítulo 5 até o capítulo 8, que Jesus deve ter falado muitas horas para as pessoas que estavam lá. E ele conseguiu abranger quase todos os assuntos possíveis nesta mensagem. Ele falou sobre as aventuranças, as bem-aventuranças, falou que eles eram o sal da terra, falou sobre a lei que ele não veio revogar, falou sobre homicídio, sobre adultério, sobre juramento, sobre vingança, sobre o amor ao próximo. E se você notar ali, lá quase no final, alguém falou para ele assim, Senhor, ensina-nos a orar. Porque o povo não sabia nem orar naquela época. E lá no finalzinho deste grande sermão que ele fez lá no monte, ele escreveu, o apóstolo escreveu que Jesus ensinava, e ele ensinava como autoridade e não como os escribas. E eu imagino que as pessoas desceram de lá maravilhadas após ouvir esse grande sermão. Mas eu quero me adeter somente em um verso desse grandioso sermão que Jesus fez. Senão nós ficaríamos aqui, quem sabe, várias horas como aquele povo ficou. Somente no verso 5 do capítulo 5. Como que diz lá, irmão Daniel? Não lembra? Eu queria chamar o irmão Daniel aqui para ele contar uma história para nós do hino que era antigamente no Cantai ao Senhor,
é 249, agora é 175 do nosso cenário. Irmão, pode compartilhar conosco a história de alguém que estava passando lá na igreja e ele ouviu uma música que dizia assim, amansa. E ele ouviu uma música que dizia assim, amansa o João Alves. Ué? Não lembro. Manso e suave. Manso e suave. Mas eu não sei de cor. Não é para cantar, é para contar o fato. Sim, para cantar. Bom, essa história, agora eu lembrei. Eu não estava lembrando. Então, essa é o seguinte. Dois homens se agarraram um com o outro e ele fez o seguinte. Diz, eu estou desarmado, vou voltar em casa. Voltou em casa, era noite, e ele disse assim, eu vou acabar com a vida desse homem. E quando ele saiu na estrada, isso foi lá no sertão da Bahia, ele escutou uma voz, manso e suave Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Ele foi andando de longe, ele foi ouvindo, e cada estrofe que cantava, aquilo penetrava no ouvido dele. Quando ele chegou naquele salão, estava o pastor e alguns irmãos, e não tinha luz elétrica, era um lampião. Ele chegou, ficou de pé na porta assim, com a pistola de um lado, uma peixeira do outro, e o pastor que estava ali, eles olharam para ele assim, ficaram com medo, e ele disse, não tenha medo. E ele foi escutando, aí ele disse, olha pastor, não tenha medo. Ele entrou, tirou a pistola da cintura, a faca, e colocou, assistiu todo o sermão. Quando terminou, ele disse, pastor, o senhor não sabe o meu intento era arrasar com a vida de uma pessoa, mas vinha vindo de longe quando eu escutei esse hino, manso e suave Jesus está chamando, chama por ti e por mim, eis que ele as portas espera velando, vela por ti e por mim. E ele diz, por incrível que pareça, quanto mais eu ia andando, mais essa voz soava bem no meu ouvido. E olha, pastor, ele disse, essa peixeira que está aqui, e esses armamentos eu ia arrasar com a vida da pessoa, mas a mensagem desse hino, e agora a mensagem que o Senhor pregou, me transformou a minha vida. Vou voltar em casa, vou dormir sossegado, e amanhã eu vou com a faca, vou armado e vou dizer, olha, esta mensagem me fez eu tirar da minha mente. Eu vinha te matar, mas hoje eu vim para pregar para você a mensagem que eu vi, que eu quero que você também escuta a voz desse maravilhoso Jesus, que é o meu Salvador. Amém? Por que eu pedi para o irmão Daniel compartilhar conosco essa história? Por dois fatos. Porque a música tem poder para transformar e porque eu quero ler com vocês o verso número 5, que estava projetado ali, que diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Será que aquele homem iria herdar a terra se ele fizesse o que ele fez? Poderia, se ele se arrependesse posteriormente, mas naquela noite ele estava com o intuito de exterminar com a vida de uma pessoa e o poder de Deus o alcançou através de uma música que dizia manso e suave. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Mansidão é um fruto do Espírito Santo que parece perdido na nossa época. É um fruto que nessa nossa cultura agressiva de pessoas egoístas, egocêntricas, as pessoas associam a debilidade. A maioria não é admirada por ser submissa. No entanto, é isso que Deus quer que sejamos, pessoas submissas, pessoas mansas.
Mas o que é mansidão? O dicionário nos diz assim: mansidão é o estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e a sua atitude. É calma, é paciência, é domínio próprio. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque mansidão é você ter domínio próprio, é você ter controle da situação, saber a hora de agir, saber a hora de falar, e isso na nossa cultura atual nos torna fraco. Quando nós vemos uma pessoa assim, o que nós pensamos? Aquele lá é um frouxo, um covarde, um medroso. E no entanto, não quer dizer que ele seja isso, quer dizer que ele tem uma atitude de humildade. A Bíblia, no entanto, diz, é uma atitude de humildade para com Deus e gentileza para com as pessoas, quando reconhecemos que Deus está no controle da nossa vida. Quando nós reconhecermos isso, como aquele homem reconheceu, nós vamos deixar que Deus esteja no controle da nossa vida e vamos deixar que as coisas aconteçam como Ele quer. Vamos confiar, podemos confiar nesse Deus, mesmo quando as coisas não saírem como nós queremos. E é aqui que nós vemos quando nós estamos no caminho certo. Quando as coisas não acontecem como nós queremos, muitos de nós já esbravejamos. Embora a fraqueza e a mansidão possam parecer a mesma coisa, mas não são. Elas podem parecer, mas não são. A fraqueza se deve a uma circunstância negativa, como falta de força, falta de coragem. Isso é fraqueza. Jesus, ele disse lá em Mateus 11:29, que mansidão, ao contrário disso, é o resultado da decisão consciente. É o resultado de confiar em Deus e apoiar-se na sua determinação para a nossa vida. Aquele que desafia, muitas vezes, ou é desafiado, e logo revida esse desafio, se irrita, não está deixando que Deus guie na sua vida. Lá em Mateus 11:29, fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que Deus, esse Deus, Ele está ansioso que nós tomemos esse jugo, esse fardo, e nós vamos nos sentir aliviados. A mansidão é a renúncia absoluta, aquela batalha pelas nossas próprias opiniões. Isso é ser manso. É você renunciar à sua própria opinião, é você negar o eu, e então deixar que Deus haja na nossa vida. E então nós iremos atingir a mansidão. Quero que o Pedro leia para nós Efésios 4:2. Amém? Romanos 12:3. Amém?
Esses são os conselhos que o apóstolo Paulo deu para as pessoas. Que tenhamos mansidão, que tenhamos temperança, que tenhamos domínio próprio. Eu quero comentar um pouquinho sobre 2 modelos de mansidão. O primeiro está lá em Gênesis, no capítulo 13, do verso 8 e 9. Lá nós vamos encontrar Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus para sair a peregrinar pelo deserto, e ele prontamente obedeceu, e Deus lhe fez uma promessa de que ele iria ser o pai de uma grande nação. E essa promessa demorou muito. E Abraão continuou ali fiel. E ele começou a prosperar. Ele era pastor de gado e chegaram numa determinada terra que tinha muito pasto e muitas águas. E eles começaram a cultivar os seus animais e o seu sobrinho Ló o acompanhou. E lá, num determinado momento, eles não, mas os seus servos, começaram a disputar o melhor pasto e a melhor fonte de água. Então, os servos começaram a brigar. E veio a notícia para Ló e Abraão resolverem. E agora, quem sabe, poderiam se desentender, e Abraão poderia dizer: Ló, acate teus animais e volte lá para a terra de onde nós viemos, porque Deus chamou, foi eu, não foi você. Foi isso que Abraão fez? O que está escrito aí? 8 e 9. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para lá, eu vou para cá. Abraão poderia ter dito assim: você vai para lá, que a terra é mais ruim, e eu fico aqui para cá, que a terra é mais boa. Foi isso que ele fez? Não. Ele disse: você escolhe. Se você for para lá, eu vou para cá. Exatamente. Então, Abraão, na sua mansidão, ele deixou que Ló decidisse, porque para ele sabia que as bênçãos de Deus estariam com ele, onde quer que ele fosse. Essa era a promessa que Deus fez para ele. A vida dele estava sendo determinada por Deus, porque ele estava no estágio da mansidão. Ele estava aceitando a direção de Deus para a sua vida. Um outro personagem que eu quero falar é Moisés. E Moisés, quem sabe você pode pensar assim: mas Moisés nunca foi manso. Porque Moisés, ele não entrou na terra prometida porque ele agrediu aquela rocha com muita força. Porque Moisés, quando ele era jovem, ele matou um egípcio pensando que ia livrar o povo de Deus. Mas Deus permitiu que acontecesse isso na vida de Moisés, para que ele fosse lá no deserto. E lá, durante todos aqueles anos, Moisés foi instruído para que se tornasse um homem manso. E Moisés, durante 40 anos, ele ficou lá, pastoreando ovelhas. E eu imagino que isso deve ser entediante para quem vive numa cidade barulhenta que nem a nossa. Que você muitas noites não consegue dormir por causa do barulho. Imagine você só escutar barulho de riachos, e de ovelhas, e de cabritos. E Moisés esteve lá durante 40 anos, fazendo isso. E quando chegou o momento que Deus falou: agora você está pronto para libertar o meu povo. Deus foi falar com ele,
E ele falou para Deus: Senhor, eu não sei nem falar. Mas Moisés foi instruído e foi formado diante dos egípcios, nas melhores escolas do Egito. E agora ele falou para Deus: eu não sei nem falar. Como que eu vou libertar o seu povo? E olha o que diz aqui no verso 3 do capítulo 12 de Números. Números 12, verso 3. Não está projetado? Ali. Como que diz ali? Não escutei os irmãos dele. Como que diz ali? Mais do que todos os homens. Para um homem que assassinou um outro para libertar o povo, agora ele recebe este título: o homem mais manso do que todos na terra. Às vezes nós olhamos assim para uma pessoa e falamos assim: ah, mas o fulano lá é muito parado. Aquele lá não vai a lugar nenhum com aquela mornidão dele, com aquela mansidão dele. E eu imagino que muitas pessoas olharam para Moisés e falaram assim: esse aí não vai libertar esse povo nunca. Imagino que lá no deserto, quando ele foi cobrado: você foi lá para nos tirar, para vir morrer aqui no Egito, no deserto? Lá nós tínhamos paneladas de carne, lá nós tínhamos comida todos os dias, aqui nós só ficamos comendo esse maná. E quem sabe, o mais triste para Moisés foi quando ele subiu no monte e Deus mostrou toda a terra de Canaã e disse: viste essa terra, Moisés? Toda essa terra maravilhosa que teus olhos alcançam? Sim, porque ele não precisou de óculos. A Bíblia diz que ele com 120 anos não precisava de óculos. E ele viu toda a terra. E Deus falou assim: e você não vai entrar. Imagine, você passou 40 anos se preparando no Egito, mais 40 anos num deserto sendo preparado por Deus para libertar o povo, para levar para uma terra prometida. E depois passou 40 anos para chegar nessa terra. E quando chegou lá, Deus disse: você não vai entrar. Quem sabe, se fosse um de nós, iria se revoltar, iria quebrar tudo, iria pedir para que Deus o matasse. Não sei qual seria a reação. Quem sabe, primeira pergunta que faria: por que, Senhor? E Deus falou: porque você agrediu aquela rocha com muita força? Moisés, na sua mansidão, aceitou o que Deus determinou. E Deus disse também: e você vai morrer aqui nesse monte. E então, quando ele morreu, Deus veio e o levou para habitar com ele nos céus, que era muito melhor do que aquela terra, que ele ainda iria ter que trabalhar, que ele iria ter que conquistar ainda. Mas Moisés, ele se tornou, recebeu esse título, porque num determinado momento, quando todo o povo blasfemou contra Deus, ele foi capaz de dizer para Deus: Senhor, se o Senhor não puder perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Teria eu essa coragem? Teria você essa coragem? Existem muitas pessoas que chegaram nesse estágio de mansidão. E são esses que vão entrar no reino dos céus.
E se eu quero entrar nesse reino dos céus, eu tenho que chegar nesse estágio de ser manso. E ser manso é aceitar a direção de Deus para a nossa vida. E eu quero concluir a minha mensagem pedindo que alguém leia, abra sua Bíblia no livro de Sofonias. E nós vamos encontrar uma passagem ali. Sofonias. Capítulo 2, versículo 3. Amém? Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porque Deus irá livrar você no dia do juízo, no dia do Senhor. Mansidão é o oposto do orgulho. E existe muita ênfase nos nossos dias na importância de ter uma autoestima elevada. Porém, quando essa autoestima ultrapassa os limites, ela se torna orgulho. E Deus nos chama para que sejamos mansos, para que deixemos o orgulho de lado, porque só assim Deus vai habitar na nossa vida. E nós iremos testemunhar. E nós iremos fazer uso da nossa influência para pregar o Evangelho. E seremos convertidos a cada dia e transformados. E receberemos a justa medida das bênçãos de Deus a cada dia. Que Deus abençoe cada um de nós, para que nós possamos ser pessoas mansas, humildes, como estão lá nas bem-aventuranças. Porque assim nós iremos alcançar o reino dos céus, que foi preparado para cada um de nós. Grandioso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor fez tudo o que podia para resgatar cada um de nós. E porque o Senhor espera aqueles que não te conhecem, e a nós mesmos, se ainda não fizemos uma entrega total, que nós nos entreguemos, que nós deixemos a nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor dirija, para que o Senhor transforme, para que o Senhor esteja conduzindo e levando rumo a Canaã celestial. Abençoe cada um de nós que aqui chegamos nesta noite, que possamos sair daqui animados e felizes, prontos para batalhar nas lutas que enfrentamos afora, que são muitas. Muitas provas, muitas provações, muitas tentações nos sobrevêm, mas sabemos que se estivermos com o Senhor, seremos vitoriosos. Abençoe cada um de nós ao sairmos daqui, que possamos sair protegidos e guiados pelo Teu Santo Espírito, e que na próxima reunião possamos estar aqui para agradecer pelas grandes vitórias que o Senhor nos dá. Isso eu te peço, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.